Boa tarde. Voltamos hoje a falar da escola neste ano deste início de ano escolar 2025-26, aberto oficialmente em 11 de setembro, no agrupamento de escolas Vieira de Araújo de Vieira do Minho, constituído, como se sabe, pelo Centro Educativo da sede, a EBS de Guilherme, Cava do Roças e também Guilherme de Abreu, na sede do Conselho. Conforme a página do agrupamento, a oferta educativa inicia no pré-escolar, continua com os 3 ciclos do ensino regular, básico e secundário e cursos profissionais, nomeadamente técnico de restaurante-bar, técnico de turismo, técnico instalador de sistemas térmicos de energias renováveis e técnico de multimédia. No Conselho que entre 2017 e 2021 perdeu 202 alunos, como recordamos. O corpo docente ainda números 2018, que anualmente aqui atualizamos. O corpo docente, dizíamos, integra 141 docentes e 57 não docentes. A falta de professores voltou a marcar o início do regresso às aulas, não em Vieira do Minho, e milhares de estudantes não têm professor atribuído a pelo menos uma disciplina neste início de ano letivo. Segundo o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, em pelo menos 98% das escolas os alunos terão aulas a todas as disciplinas, mas existiam, na data da abertura do ano letivo, ainda perto de 1000 horários completos por preencher. Na EVA, o ano letivo 2025-26 iniciou, espera-se, com melhores condições nas 5 unidades orgânicas para todos os níveis de escolaridade, desde o pré-escolar até ao 12º ano, como referimos. Avaliar a situação atual neste início de aula, já com um mês de trabalho cumprido, e tentar perspectivar um ano letivo é o propósito de falar daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Ribeiro, Presidente da Câmara e Vereadora do Pelouro, e Armando Alves, Presidente da Associação de Pais encarregados de Educação. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Vamos pela atualização dos números. Primeiro, em Vieira do Minho, o ano letivo começou com todos os professores colocados. Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde aqui ao professor Armando Alves e ao José Luís Machado. Agradecer o convite da Rádio Alto Ave para estar aqui presente e também uma saudação a todos os ouvintes desta mesma rádio, com especial ênfase aos pertencentes à comunidade escolar do agrupamento de escolas Vieira de Araújo e da Santa Casa da Misericórdia, que também tem a valência de creche aqui no nosso concelho. Efetivamente, nós começamos o ano letivo, começamos no primeiro dia que poderíamos arrancar para ano letivo, com toda a parte de valências e de equipamentos em condições perfeitas para os receber, tanto é que, por exemplo, ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, começamos com as atividades de apoio à família logo no dia 1 de setembro, e então no dia 11 retomamos então o início normal do nosso ano letivo, com todos os professores colocados, quer ao nível da educação pré-escolar, quer do primeiro ciclo, quer do ensino secundário e de segundo e terceiro ciclos. Claro que durante este tempo há sempre um professor que entra numa baixa médica ou que por algum motivo está ausente, que vai sendo substituído. Durante a campanha eleitoral para as autárquicas ouvimos aqui várias vezes referir deficiências nas condições da sede do agrupamento em particular. É assim, deficiências, eu pessoalmente não ouvi. Deficiências na sede do agrupamento ao nível dos recursos humanos não poderá ter, ao nível ao nível das instalações nas condições de conforto. É assim, Zé Luís, eu desafiava as pessoas a irem aqueles que não conhecem, a irem à sede do agrupamento, e a maioria deles, sendo vieirenses, frequentou essa mesma escola, e desafios no sentido de verem como é que está atualmente e como é que era esse mesmo equipamento. Nós, ao nível da sede do agrupamento, houve uma requalificação das instalações, não foi a construção de uma escola nova, houve uma requalificação, sendo que essa requalificação, houve a construção de um novo bloco que interliga os existentes,
e houve a manutenção dos restantes com melhoramentos ao nível infraestrutural. E posso dizer que, por exemplo, na recepção dos 5º anos, todos aqueles pais que foram pela primeira vez, a ideia com que eu fiquei, e tenho a certeza que também está aqui o membro da Associação de Pais que tem este ano um aluno no 5º ano, e por isso também constatou isso, foi de que a escola efetivamente estava muito melhor do que era. Agora, reconheço que se tivéssemos entrado no parque escolar e se tivéssemos à altura 12 ou 13 milhões, a escola estaria uma escola diferente da que está. Mas com as verbas atribuídas e com o esforço do município para as complementar, neste momento, aliás, eu vou voltar à escola agora dentro de 15 dias, posso-vos dizer que voltarei a uma escola muito melhor do que aquela escola que eu deixei. E estou a falar em termos de conforto, estou a falar em termos infraestruturais. E se fizer, de certeza, aliás, a avaliação externa que esteve no agrupamento de escolas agora no início deste ano, constatou isso mesmo, ou seja, o agrado que os alunos têm da escola em termos infraestruturais e em termos de equipamento. Se a escola poderia ser melhor? Claro que sim. Todos os equipamentos podem ser melhores. De qualquer modo... Agora posso-vos dizer uma coisa, que eu voltarei dentro de 15 dias a uma escola muito melhor do que aquilo que eu deixei. De qualquer modo, uma das reclamações é que as situações de conforto ou as condições de conforto não são as melhores. Mas está-se a referir a quê? Que tipo de situações de conforto? As salas de aula estão bem equipadas, foram todas equipadas, o mobiliário foi todo substituído, a parte também de acesso às tecnologias também foi assegurado. As condições de conforto, quer ao nível de aquecimento, não houve nenhuma reclamação, pelo menos que está aqui o Presidente da Associação de Pais que eu saiba, de ventilação, também durante o verão, os meninos não estão em equipamentos escolares. A parte de secretaria e direção, que as pessoas estão estou a reportar, por exemplo, ao verão, que as temperaturas foram elevadas, também neste momento tem ar-condicionado, por isso não estou a ver exatamente a que se esteja a querer referir. Vamos ver então a opinião da Associação de Pais. Ora, boa tarde, Zé Luís, obrigado pelo convite. Quero também cumprimentar a professora Elsa, Presidente da Câmara Municipal e Vereadora da Cultura, e cumprimentar todos os ouvintes que nos ouvem aqui na Rádio Alto Ave. Foi um ano normal? Sim, foi um ano normal, já como aconteceu no ano transato, que tivemos uns ligeiros problemas na altura a nível dos transportes, mas este ano foi um ano completamente pacífico, onde não tivemos qualquer queixa a nível de problemas nenhuns, quer a nível dos transportes, das assistentes no transporte, das refeições, dos docentes, de funcionários, portanto não tivemos nenhum problema em relação a isso. Mas a questão das instalações, nunca se apercebeu? Não, do que está a referir, não. Houve aí umas contestações, mas na altura foi tudo colmatado, todas as salas estão equipadas com aquecedores elétricos para o frio. Na parte do verão, como falou a professora Elsa, também foi colmatado o problema do edifício principal, que é onde é que funcionam os serviços administrativos e a direção, em algumas salas também foi colmatada essa situação, não. Agora, penso que há uma situação que já está a ser resolvida pela professora Elsa, foi a questão da entrada de chover logo naquela zona, mas penso que isso também já esteja em andamento, que até falamos aqui, aqui naquela placa para cobrir ali aquela entrada, que falamos aqui na última vez que aqui estivemos no encerramento do ano. Desde o portão de acesso até a entrada na escola. Do edifício. Penso que pelo aquilo que falamos está resolvido ou a caminho de ser resolvido. Não temos visto queixas nenhumas acerca dessas situações. Agora, claro está que o edifício que nós tínhamos antigamente, para o que temos agora, é completamente melhor. Gostaríamos de ter melhor, claro que sim. Nós sabemos que aí, e eu também como vieirense, sinto-me desfraldado e desapontado, porque o dinheiro que é investido noutras escolas, noutras situações, milhões, que nós ainda sabemos agora que aqui para Amares recentemente vão ser investidos bastantes milhões na requalificação da escola secundária de Amares, e aqui Vieira do Minho, temos que agradecer ao município, acabou por suportar estes custos quase todos sozinhos. Portanto, temos os edifícios completamente recuperados e com as condições necessárias, e prova disso também os resultados que temos obtido a nível dos alunos, também, como disse a professora Elsa, os resultados também que se obteve na avaliação que foi feita externa, que foi feita no final do ano passado ao agrupamento. Portanto, não sei quem é que se pronunciou acerca dessas situações. Claro está que numa situação como a escola ou como outro edifício qualquer, há sempre coisas a ajustar, há sempre pormenores que têm que ser feitos, têm que ser acertados. Claro que isso, só com o tempo, conforme forem detectando, vão sendo colmatadas essas deficiências.
Qual foi a avaliação feita à escola? A escola teve uma avaliação externa de muito bom. Ou seja, essa avaliação externa é feita por elementos da inspeção e por elementos das universidades, e a avaliação foi uma avaliação de muito bom. E estamos a falar em termos de resultados, estamos a falar em termos de equipamentos, de prestação e acima de tudo, também tudo tem a ver com a parte do processo de ensino-aprendizagem e de avaliação do mesmo. Num país que tem uma parte substancial dos professores com mais de 55 anos, Vieira do Minho, com as condições que tem, é atrativo para os professores ou apenas um recurso em passagem, como acontece noutras circunstâncias ao país? Vieira do Minho é atrativo em termos de professores. Claro que há uns anos atrás o corpo docente era mais jovem, atualmente o corpo docente está a envelhecer, eu vejo isso por mim e por todos os meus colegas. Como crescem os alunos, não é? Exatamente, claro que temos alguns professores que se reformaram, entretanto, como é normal. Agora, Vieira do Minho, o facto de dizer que Vieira do Minho não tem falta de professores é sinónimo que é atrativa, porque senão teria essa falta de professores. Ou seja, uma coisa é sinónimo da outra. Temos um corpo docente com todos os professores efetivos, salvo raríssimas exceções. Por exemplo, nos cursos profissionais, muitas vezes a parte técnica não são, mas efetivamente é atrativa por tudo isso e, acima de tudo, porque tem um bom ambiente. Os alunos, podemos dizer que são alunos dentro de um padrão normal, de comportamentos normais. Claro que nós sabemos sempre que há comportamentos desviantes em todas as escolas, é para isso mesmo que também cá estamos, que temos projetos que vão para tentar minimizar essas mesmas situações mais problemáticas, com técnicos específicos para o fazer, mas acima de tudo Vieira do Minho é atrativa para um corpo docente. Tem a atualização dos números do corpo docente atual? Neste momento temos 147 docentes. E depois, relativamente ao pessoal, já temos vindo a constatar, sobretudo a partir da altura da transferência de competências para os municípios, um aumento grande do número de não docentes. Exatamente. Nós, por exemplo, pessoal não docente. Ao nível de pessoal não docente existe um rácio do Ministério da Educação. Esse rácio é um rácio que, para situações como Vieira do Minho, é um rácio que peca por déficit. Que quer dizer, tantos alunos por... Imagina, o número de alunos não é por professor, porque estamos a falar em pessoal auxiliar da ação educativa, certo? Não estamos a falar de docentes, porque isso é turmas e tem os horários e as cargas letivas definidas em termos de currículo nacional. Em termos de pessoal não docente, por exemplo, uma escola com a estrutura da nossa EBS, com pavilhões dispersos, com um espaço muito grande a envolver, exige um número de vigilantes e de funcionários muito superior a que se fosse um edifício só, por exemplo, do género um Sá de Miranda, ou seja, é muito diferente, o rácio tem que ser muito diferente. O facto de depois termos meninos, por exemplo, e meninas com necessidades educativas especiais, temos, por exemplo, situações de autismo. Estou-me a reportar, por exemplo, um caso de Roças, onde temos uma turma de pré-escolar com um aluno com multideficiência, temos um aluno do primeiro ciclo com multideficiência. Só esses dois meninos exigem um funcionário a tempo inteiro para estar com eles. É muito diferente de termos alunos sem qualquer tipo de deficiência. Ou seja, tudo isso faz com que muitas vezes o rácio tenha que ser superado. E quando o rácio é superado, na transferência de competências não existe uma superação da comparticipação por parte do Poder Central. Fica ao encargo do município. Isto porque, e digo-vos uma coisa, e vocês sabem a minha perspectiva, e está aqui a do professor Armando também, é essa de certeza absoluta, o dinheiro que é gasto em educação é investimento. E na segurança dos nossos alunos também é um investimento. E nós sabemos que se pudermos evitar e minimizar situações constrangedoras, esse dinheiro é muito bem gasto. Claro que nós temos situações, por exemplo, onde o rácio é muito, muito superado. Eu estou a falar no caso da EBS, estou a falar no caso, por exemplo, da Escola de Roças, do Cava, do Guilho Frei, aqui do Domingos Abreu, isso porque exige isso mesmo. Ou seja, se, por exemplo, aqui no Domingos Abreu nós temos uma limitação de espaço de brincadeira muito grande, temos que ter uma vigilância maior, porque senão as coisas poderiam correr mal em termos de bem-estar ao nível dos recreios, ao nível da alimentação.
por exemplo, todos os meninos que almoçam na cantina têm um funcionário que está incumbido de servir a refeição, de zelar por eles durante o período de refeição. Isso exige recursos humanos, mas tal como eu disse, é um dinheiro que é investido na formação, é investido no bem-estar e daí... E resultou isso no número atual de quantos não docentes? Ora, nós temos 112, sendo que alguns depois poderão ser tarefeiros de situações ocasionais, não é? Então, eu estou a falar já com a parte administrativa também. E estamos a falar do agrupamento, do conjunto de cerca de 1.100 alunos, dispersos por 5 estabelecimentos de ensino, sendo eles a EBS, Escola Sede, o Domingos Abreu, a Zora do Cávado, Roças e Guilhofrei, sendo que depois também temos a parte das infraestruturas desportivas acopladas em todos eles e depois as AECs e as AFs, ou seja, tudo isto é uma escola grande em termos de horários de funcionamento, incluindo horário diurno e horário noturno, ou seja, toda esta dispersão. Há uma coisa que ainda não foi possível resolver, é um constrangimento até resultante dos hábitos e do cuidado dos pais, também diga-se, que é os engarrafamentos nas horas de entrada e saída em particular. É assim, os engarrafamentos, estamos a falar mais aqui no Domingos Abreu e na EBS, porque nas outras não parece que seja uma situação tão refletida em termos de engarrafamentos. É assim, para minimizar essas situações, em qualquer uma das escolas está sempre uma patrulha da Polícia Municipal nas horas de entrada e nas horas de saída dos autocarros. Claro que aqui, na EBS, a solução, acho que é claro que nós sabemos que existe ali uma manga onde não é os transportes para os autocarros, é os pais que vão buscar os alunos e que fica ali uma gestão mais difícil, nas 8h20, à 1h20 e às 18h15, sensivelmente. Sabemos que isso acontece. De qualquer maneira, se for a Braga também, ou à Póvoa de Lanhoso ou à Mas, também veem que a situação é muito similar. E aqui no Domingos Abreu exige ali já desde a altura da sua construção ali um problema grave que tem a ver com a circulação de trânsito, que se tenta minimizar com aquela faixa para os autocarros e com a presença da Polícia Municipal. Qual é o conselho? Que os pais os levem, aqueles que vão em carro, não os levem em horário coincidente com os autocarros. Porque se houver ali um desfazamento de 10 minutos em relação aos autocarros, sabendo que os alunos podem entrar na escola a partir das 7h30, mas mais concretamente a partir das 8h30, não tem que ser às 9 menos 10, que é a hora ali máxima de chegada dos autocarros. Se coincidirem, sabemos, claro, que vai haver constrangimentos de trânsito. Qual é a minha mensagem? Tentem desfasar em relação aos horários de chegada e partida dos autocarros. É a solução para os pais? Ou é sugestão, digamos? É a sugestão, como nós sabemos, a quando da altura da construção, principalmente aqui no Domingos de Abreu, claro, não foi o mais indicado, ficámos ali um bocado limitados a nível do espaço, principalmente para o nível da circulação e do trânsito. Agora, como disse a professora Elsa, vamos tentando minimizar estes problemas de trânsito. Claro, se toda a gente for ao mesmo tempo, seja em qualquer escola, vamos ter este problema. Claro está que os autocarros também ajudam a bloquear mais o trânsito, mas com bom senso eu penso que as coisas se conseguem fazer, porque aquilo também são 2 minutos de largar e seguir viagem, portanto penso que as coisas se conseguem resolver. Em relação à EBS, prontos, com a passagem dos autocarros para a lateral do pavilhão de ginásio desportivo, facilitou um bocadinho. Claro que a nível dos alunos é um bocadinho, principalmente no inverno, com a chuva, obriga-os a ter que fazer ali um bocadinho de uma distância, percorrer uma distância maior à intempérie, mas pronto, mas neste momento parece-me que é uma solução que está a funcionar bem e que ajuda a fluir o trânsito. O funcionamento, isto é, a convivência na escola. Nós falamos aqui todos os anos dos problemas que acontecem, não em Vieira do Minho, não em Póvoa de Lanhoso, não em outros concelhos, não em qualquer escola, mas sim em todas as escolas, parece ser assim, que é a questão dos comportamentos.
É assim, estamos a falar de comportamentos desviantes, estamos a falar de casos de bullying, perspectivo isso e outras género de situações. Claro que nós sabemos, infelizmente, que são muito frequentes situações desse género, situações de bullying. Claro que atravessaram todos os tempos, já no meu tempo havia bullying, não se apelidava de bullying, mas que ele existia, ou seja, havia no geral coações, havia outro género de muitas vezes até de insultos verbais e tudo isso, e físicos, mas o que é que se tenta? Tenta-se minimizar, estando mais atentos, maior número de funcionários e de vigilantes, de forma também que essa atenção, essa vigilância constante para evitar esse género de fenómenos, mas existe também uma série de fenómenos que não é a presença de um vigilante ou de um não docente que o minimiza, tem a ver com as redes sociais, tem a ver com os insultos nos grupos de WhatsApp, tem a ver com o uso das redes indevido das redes sociais. Isso extravasa a vigilância dos não docentes e dos docentes dentro de um espaço de ensino. A prevenção deve fazer-se mais cedo. A prevenção deve-se fazer no seio familiar e na sociedade em geral, e depois instituiu-se a proibição do uso dos telemóveis em escola. O que até ao momento, segundo o que me é dado a percepcionar quando vou lá e também pela direção da escola, é que está a surtir efeito no ponto de vista dos alunos sociabilizarem mais com outros alunos. Ou seja, parece que é algo que estudos recentes vão apontando. Ou seja, no sentido de falarem mais uns com os outros, de conversarem, de não estarem tão dependentes de um objeto em si, ou seja, daquele gesto de sair da sala e imediatamente todos pegarem nos telemóveis, já ninguém conversar mais e já não terem brincadeiras coletivas. Os jogos de tabuleiro, os jogos de grupo aumentaram, o número de solicitações desses mesmos jogos, de baralhos de cartas, de ping-pong, tudo mais também aumentou, o que é um bom sinal em termos de sociabilização. E o facto de falarem mais, de conversarem, também é um bom indicador dessas mesmas situações. Qual é aqui o grande apelo? Acima de tudo, é que haja uma vigilância por parte dos encarregados de educação e todos nós, de uma sociedade em geral, do uso abusivo das redes sociais. E quando eu estou a falar em redes sociais, estou a falar no Facebook, estou a falar no Instagram, estou a falar inclusive nos WhatsApps. Cada grupo ou turma, no geral, tem um WhatsApp, e posso-vos dizer que às vezes as linguagens que correm nesses WhatsApps não são as mais apropriadas. Por isso, se calhar, uma vigilância mais assertiva e mais sistemática seria desejável. De qualquer modo, a escola tem tentado algumas ações de prevenção. Ações de prevenção com a GNR. Com a GNR, com a Associação de Pais, com a equipa multidisciplinar, no âmbito da cibersegurança. No fundo, os alunos e os pais têm a percepção do quanto pode ser inseguro a colocação de imagens, a colocação de informações muito privadas, que não deverá ser feito. A Associação de Pais fez dirigido aos pais de todas as escolas essa mesma ação, ou seja, que não seja por falta de informação que as coisas funcionem mal, mas acima de tudo nós sabemos que atualmente há um uso e abuso no que diz respeito a essas mesmas redes sociais, e muitas vezes as pessoas não veem o quanto nefasto pode ser esse uso e abuso. Nós sabemos que elas têm muitas potencialidades. Por exemplo, Vieira de Minho nunca teve tantos alunos migrantes, tantos alunos com línguas diferentes, onde o acesso a um tradutor, a um Google Tradutor, é uma ferramenta fantástica de integração desses mesmos alunos. Temos é que usar, em contexto de sala de aula, as aplicações ligadas à informática, à biologia, à fisicoquímica, são aplicações fantásticas. Temos é que as saber usar e dosear. E, acima de tudo, evitar dependências, porque neste momento existem dependências dessas mesmas redes. Posso-vos dizer que no Conselho Geral onde eu estive, e o Sr. Professor Armando também esteve, os próprios alunos, representantes dos alunos do ensino secundário que estavam presentes, votaram favoravelmente à supressão dos telemóveis dentro da própria escola. Isso também quer dizer alguma coisa da parte deles e da responsabilidade que eles assumiram enquanto representantes dos alunos. É evidente que a família aqui tem, que é a origem, tem um papel importante na prevenção do uso excessivo destes equipamentos úteis, mas...
Sim, a família em alguns casos viciantes. Neste caso aqui eu vejo-me aqui nos dois lados, vejo na parte de professor, que também sou, na parte de pai. Claro, a família é mais importante e, acima de tudo, a educação começa em casa, não é? O professor não está para a educação, começa em casa. E muitas vezes, muitos dos alunos e os comportamentos que têm na escola são reflexos daquilo que também são em casa. Portanto, o que temos apelado é aos pais, portanto, principalmente a nível das redes sociais, tem que ser um controle efetivo. TikTok, grande influência neste momento a nível dos alunos, dos jovens. Portanto, muitos grupos, e não só, aproveitam essa ferramenta para divulgar as suas nem sempre as melhores. E os alunos e os meninos estão muito focados nessa rede social. O Facebook, o WhatsApp, por aí dentro. Portanto, isso tem que ser monitorizado. Os pais têm que acompanhar principalmente nos mais novos e nos mais velhos também, mas acompanhar esse processo. Porque às vezes passa-se ali coisas gravíssimas. E eu já passei por várias situações dessas. Quais? Diga? Quais? Várias coisas, tipo de insultos e coisas graves, não aqui em Vieira, em outras escolas por onde tenho andado, e situações mesmo muito graves de polícia mesmo. E quando os pais vieram descobrir verdadeiramente o que é que estava a passar, ficaram incrédulos. Porquê? Porque não faziam esse controle, achavam que as coisas estavam tudo bem. Portanto, claro que devemos confiar nos nossos filhos, mas acima de tudo também temos que saber vigiá-los, dando-lhe a confiança, mas percebendo o que é que eles estão a fazer. Às vezes não é só os nossos filhos, são os outros, não é? Portanto, isso é muito importante, porque por vezes pode desencadear aqui vários processos que não podem ser completamente evitáveis. Mas uma provocação para a escola, naturalmente que a própria sociedade, e nomeadamente as empresas produtoras, tentam impor esse tipo de produtos e as suas maravilhas. Mas não há aqui alguma permissividade inicial que facilita depois a chegada com comas de dependência? E eu faço uma contra-ofensiva. Qual é a família, ou quantas vezes nós estamos num restaurante e vemos as crianças desde mais tenra idade a não almoçarem e a estarem com o telemóvel à frente, certo? Nós não podemos culpar a escola de um comportamento que eles têm com a família, têm socialmente, têm no restaurante, têm em todo lado. Nós vemos crianças de 2 ou 3 anos que têm uma agilidade manual a deslizar ecrãs fantásticos, ainda sem terem ingressado na escola, certo? Ou seja, eu acho que aqui é um trabalho de todos, não é o trabalho da escola, não é um trabalho só dos pais, é um trabalho de todos. É um trabalho de todos na potenciação das tecnologias, do bom uso das tecnologias e, tal como acabou de dizer o seu professor Armando, na monitorização do seu uso mais indevido também. Porque, efetivamente, as tecnologias são algo com que nós vivemos e temos que conviver e dão-nos muitas facilidades em termos de saúde, de bem-estar, de tudo isso. Temos é que as dosear e evitar uma dependência. Não é tudo aquilo que nos causa dependência também depois tem que ser evitado, ou minimizado pelo menos. Mas como disse há pouco, numa outra questão, a integração dos alunos, que já são várias, uma dezena ou mais de nacionalidades, que trabalho é feito na integração e que resultados até agora tem estado a conseguir? Assim, nós temos ao nível do agrupamento de escolas Vieira de Araújo turmas de português língua não materna, onde os alunos de anos diferentes estão na mesma turma ao nível da proficiência na língua materna, neste caso ao nível do português língua não materna, de maneira que eles adquiram vocabulário e as bases da língua portuguesa. Por isso, essa é uma das formas mais basilares da sua integração, que é o domínio da língua portuguesa. Depois, o acesso, são aquelas poucas exceções que podem estar com o telemóvel ligado em sala de aula, porque eles, ou até em contexto de recreio, porque eles precisam do tradutor, e esse tradutor, efetivamente, é uma mais-valia em termos de acesso. Depois, o facto de, nós sabemos que, neste caso, por exemplo, os Erasmus e todas essas, no fundo, essas formas que os nossos alunos também tiveram de praticar principalmente a língua inglesa, que é uma língua muito unificadora para esses mesmos migrantes, também é uma mais-valia. Os alunos hoje em dia dominam muito bem a língua inglesa. Tudo isso são formas também de potenciar a sua integração. Também a existência de equipas multidisciplinares que atuam ao nível da família
articuladamente com a autarquia, com a escola e com a Associação de Pais e com a CPCJ, no sentido de integrar essas mesmas alunos e alunas e famílias, porque por trás desses alunos e de alunas também estão as suas famílias, que muitas vezes são migrantes porque têm problemas económicos nos seus países de origem e acabam por procurar aqui melhores condições. E nem sempre isso acontece, e tem que haver também um plano social que também, no fundo, protege essas mesmas famílias. E existe esse plano E exige social. esse plano social, sim. Nesse aspecto, os pais é que são acompanhantes. Sim, os pais são acompanhantes, também tentamos ajudar, sempre contactados e solicitar a nossa ajuda na integração destes pais. Não é fácil, porque por vezes mesmo com o tradutor não é fácil chegar a alguns alunos, que são línguas complicadas e não é um bocadinho complicado. Mas tentamos sempre ao máximo que isto seja feito uma integração social, quer dos alunos e também quer das famílias também. É só uma coisa, aqui também ao nível de todas as escolas do agrupamento existe um programa de mentorias e de tutorias que muito tem ajudado também esta integração e esta potencialização do sucesso dos alunos, muitos deles oriundos de países diferentes. E noutros temas, porque o tempo vai andando, outra questão que temos de nos preocupar é o que comem e como comem antes de se preparar a alimentação dos alunos. É assim, a alimentação deles prepara-se aqui na Escola Básica Domingos Abreu e depois há uma distribuição para as restantes escolas. Todas as emendas e as dietas alimentares são preparadas por uma nutricionista devidamente credenciada, a doutora Juliana Rebelo, que faz essas mesmas emendas e depois são seguidas aqui. No caso de Roças existe uma exceção ao nível do pré-escolar, que são confeccionadas no Centro Social de Roças, e isso já vem de há vários anos. Mas a emenda é exatamente a mesma dos restantes alunos. Depois temos alunos também que também almoçam aqui na Santa Casa da Misericórdia, mas a grande maioria das refeições, a quase totalidade, é confeccionada na Domingos Abreus e depois com essa mesma distribuição, sendo que essas emendas têm que seguir uma legislação em vigor. E essa legislação muitas vezes é contra os gostos de muitos dos nossos alunos, uma vez que tem que incluir peixe, não podem incluir fritos mais do que quinzenalmente, ou seja, tudo isso tem que seguir regras específicas, por exemplo. Chamada alimentação saudável. Sim, e também, por exemplo, o facto da sopa não poder ser sempre passada, 2 vezes por semana a sopa tem que conter ingredientes mastigáveis, isso para que o aparelho digestivo e a parte fonética também tenha o seu desenvolvimento, ou seja, faz-se uma emenda. Eu faria uma emenda muito agradável que eles adorariam comer tudo de segunda a sexta-feira, só que não seguiria as regras que estão estipuladas e temos que as seguir. Por isso, é essa a emenda que é igual desde o pré-escolar, claro, com doses diferentes, desde o pré-escolar até o 12º ano, a emenda é a mesma para todos os alunos do agrupamento de escolas Vieira de Araújo. O que é que temos com frequência? Essa frequência tem vindo a aumentar. As intolerâncias, intolerância à lactose, intolerância a crustáceos, intolerância à parte do ovo, proteína do ovo, ou seja, tem-se constatado um número crescente de intolerâncias alimentares que são salvaguardadas e as dietas são feitas nesse mesmo sentido. Também temos a dieta a vegan e a vegetariana. Os pais acompanham sem qualquer nota negativa? Sim, acompanhamos. Sempre que solicitados com algum problema, tentamos em primeiro lugar verificar no local verdadeiramente o que é que se passa. De vez em quando, mediante a nossa disponibilidade, também almoçamos nas escolas para ver como é que as coisas também funcionam, ou passamos por lá para ver como estão a ser servidos. Onde nós já falamos aqui há uns tempos, continuamos a achar, mas isso é opção do município, que as refeições, se calhar, da escola básica e secundárias poderiam ser confeccionadas no próprio estabelecimento, mas isso são opções que nós como também já aconteceu, também aceitamos os critérios porque são ditos. Seria de forma diferente, que às vezes eles queixam-se um bocadinho os alunos, que às vezes pode ficar um bocadinho fria ou diferente, ou batata cozida, que é mais complicado, e devido ao número de alunos também que ali frequenta. Mas do resto temos acompanhado, as emendas são-nos fornecidas todos os meses, para aquele mês com antecedência para nós verificarmos. E quanto ao controle de qualidade? Sim, se não me engano, isso é uma auditoria externa. É obrigatório. A auditoria externa que é feita com a qualidade, portanto não tem sido apontado nada, portanto é porque as coisas têm corrido normalmente. Problema de sempre, os transportes para resolver.
Também não tem surgido queixas Este em relação ano, aos transportes. Neste primeiro mês. Neste primeiro mês tem decorrido com normalidade habitual. Nós sabemos que a partir do momento em que somos autoridade de transportes, deixamos de ter a tipologia de transportes escolares para termos a tipologia de transportes públicos para toda a população, sendo que nos transportes que são destinados prioritariamente aos meninos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, são acompanhados de vigilante. Ou seja, estamos a falar nos circuitos das 9 horas para a chegada da escola e a sua saída às 17h30. O mesmo já não se passa para o das 8h20 para a EBS, ou seja, tem decorrido dentro da normalidade, com todos os... E são situações como as que chegaram a ser apontadas aqui, com pessoas sem qualificação na condução ou sem preparação específica? É assim, sem qualificação na condução não me chegou absolutamente nenhuma, porque tem que ter sem carta. Tem que ter a qualificação na condução. Claro que, é assim, nós município, a partir do momento que são autoridades, tem que haver um concurso público. Neste caso é um concurso público internacional, dado o montante em causa, que é depois atribuído à empresa vencedora, e essa empresa tem que assegurar os requisitos do caderno de encargos, que nós sabemos que muitas vezes as pessoas não têm todas o perfil que as pessoas desejam, e sempre que existe alguma situação onde tal não se venha a verificar, é imediatamente contactada a empresa no sentido de averiguar o que se passa e de minimizar alguma situação mais anómala. Os pais, relativamente aos transportes. Sim, relativamente aos transportes, como disse no início, ano passado tivemos alguns problemas a nível da parte da vigilância, mas neste momento está completamente tudo colmatado, não tem havido problemas, não tenho falado em nada, portanto as coisas, algumas situações possam vir a surgir, são pontuais, são logo transmitidas a quem direito ao município e à empresa e tentam ser logo resolvidas na hora para que não se repita. E como é feito o controle? Como é feito o controle da função dos transportes? O controle é feito através do município e pelas autoridades que ainda recentemente foram mandados parar pela GNR, que foram feito esse controle. E tem que fazer toda a vistoria. Portanto, penso que não são esses controles que são feitos e o município controla a parte dos vigilantes. E é o seguinte, a empresa tem todos os autocarros têm um sistema de GPS onde facilmente se verifica onde é que está, se houve atrasos, se não houve, por exemplo, com localização. Com localização, monitorização. Se nós temos, por exemplo, a percepção que um autocarro está atrasado, imediatamente perguntamos à empresa e pedimos o diário desse mesmo autocarro a ver se efetivamente esse atraso ocorreu ou não ocorreu, porque muitas vezes também às vezes há queixas e não é verdade, e outras vezes e tem que ser averiguadas e verificar o motivo pelo qual esse atraso surge. Nós sabemos que às segundas-feiras é sempre o dia mais problemático, que as pessoas vêm para a feira e muitas vezes são pessoas idosas que demoram mais tempo a subir no autocarro e tudo isso, por isso tem que haver ali um desfazamento temporal para assegurar que os alunos cheguem em horas e que as pessoas também tenham tempo para essa entrada em segurança nos veículos. E agora que temos mais 2 minutos, a perspectiva do ano escolar, isto é o projeto da escola para este ano, é de maneira a agradar, isto é, perspectivar um bom ano letivo. É assim, o ano escolar foi preparado para promover o sucesso dos nossos alunos ao nível escolar e ao nível de cidadania. São todos. Que são todos os nossos alunos, ou seja, nós temos alunos muito diferentes e temos que dar uma educação equitativa para todos, de acordo com as suas necessidades e os seus handicaps, que também os temos em termos de saúde, em termos de conhecimentos, ou seja, nós temos que ser uma escola pública com um serviço público de qualidade. E é isso mesmo que foi desenhado. Daí nós, quer ao nível das instalações, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível das refeições, transportes, cadernos de atividades, termos atividades extracurriculares, temos tido esse mesmo cuidado, que é um cuidado que tem sido sempre permanente no sentido de se otimizar e ser cada vez melhor. Por isso eu congratulo-me com, efetivamente,
foi uma escola preparada para ser uma escola de sucesso, é uma escola de sucesso e é uma escola que tenta fazer dos vieirenses o melhor que pode fazer. E posso dizer isso pessoalmente, porque estive em todo o processo de arranque do ano letivo, tenho estado na monitorização desse mesmo ano letivo e posso dizer que as coisas estão a decorrer dentro de uma normalidade excelente, como eu costumo dizer. Depois, também este ano temos um centro tecnológico especializado na escola sede, é um investimento de 1.200.000 euros que vai permitir aos nossos alunos, principalmente aos do curso profissional de energias renováveis, terem o contacto com tecnologia de ponta. Isso faz com que seja uma escola moderna, uma escola bem equipada e uma escola onde os alunos possam também ter uma base de formação especializada que depois possam, no mercado de trabalho, competir com alunos que tiveram o seu percurso noutra tipologia de escolas. Pergunto aos pais, e a oferta destes cursos profissionais corresponde às necessidades do Conselho? É assim, em parte corresponde às necessidades. Ou às perspectivas de empregabilidade dos participantes? Em parte, sim. Na parte do turismo, temos o curso de bar e mesa, se não me engano, assim que se chama. Agora, as energias renováveis, nós também podemos ter nisso. Agora, claro está, como já foi referido anteriormente, poderíamos ter outras vertentes, outras valências. No entanto, sabemos que não está só dependente aqui do agrupamento nem do município. Está dependente do número de alunos que temos. Está dependente acima do AVE e nós precisaríamos ter alunos suficientes para abrir cursos. Daí, há por vezes, e nós também já falamos isso no agrupamento e até através do município, e foi esta parte mesmo que nos disseram, porque nós para abrir um curso precisamos ter um determinado número de alunos. Se tivéssemos alunos suficientes, poderíamos ter outros cursos, outras ofertas, mas que devido a estas limitações não é fácil termos por cá. Mas penso que normalmente, neste momento, conforme está o bar e a mesa, as energias renováveis, e se calhar outro acho que já existiu e não seria uma aposta diferente, e voltar a apostar nele, que era a questão de apostar num curso de limpezas florestais nessa área, porque é uma área que nós estamos aqui em plena Serra da Cabreira, é uma área que pode dar muita empregabilidade a muitos dos alunos que não queiram seguir estudos. E quanto ao ano escolar, com perspectivas de que as coisas não haviam... As perspectivas correram tudo bem, foi tudo isso a professora Elsa, foi tudo orientado, tudo alinhado para que, acima de tudo, os nossos alunos sejam felizes, tenham sucesso académico e, acima de tudo, também tenham sucesso na parte cívica, que é uma coisa que é muito importante e cada vez hoje em dia faz mais falta, é esta parte da parte cívica. Eu queria meter uma questão particular nesta. A professora Elsa vai regressar à escola. Vai ser professora. É um regresso feliz ou é um regresso que tem que ser? Isto é assim, para mim dar aulas... É a força da circunstância ou é a vontade? É assim, é a força de uma circunstância e é uma... Que me ditou que eu voltaria à escola, ou seja, voltaria à minha profissão, não é? Inicial, mas é sempre com muito gosto que eu volto à escola, é a minha casa, eu sempre disse isso, é a minha casa, é o sítio onde eu gosto de estar, é o sítio onde eu vou dar efetivamente aulas, ou seja, perguntaram-me se eu iria para a escola assumir outras funções, não, eu vou ser professora. Aliás, as pessoas que me conhecem sabem que o tratamento ao longo destes 12 anos sempre foi pela professora Elsa, e isso quer dizer muito de mim, quer dizer que efetivamente é nessa profissão que eu me revejo. Foi condicionada, claro que sim, mas é com grande gosto que eu volto à minha escola e volto às minhas aulas de biologia e volto ao meu laboratório. O laboratório esse está muito melhor do que quando eu deixei e que de certeza que vai ser um gosto para mim voltar a essa atividade. E esta experiência autárquica, apesar das incidências? Esta experiência autárquica foi uma experiência muito positiva, levo muita coisa muito boa comigo, levo um conhecimento de um concelho fantástico em termos de geografias, em termos de gente, e já agora também não posso deixar de agradecer a
todo o carinho que recebi, todo o apoio que recebi e que recebo, e acima de tudo, uma vez que este contexto é de educação, uma palavra de agradecimento a toda a comunidade escolar que sempre me acolheu muito, muito bem, aos pais encarregados de educação, aos alunos, que no fundo foram sendo meus alunos também numa outra perspectiva. Todas as semanas eu visitava as escolas, por isso no fundo também foi dando um serviço de continuidade e acompanhamento a todos estes alunos e docentes e não docentes, ou seja, para mim é um voltar a uma casa que é a minha casa e com todo o gosto eu voltarei. E esta experiência leva para a escola com vontade, com o sentido do boomerang, que volta sempre para trás? É assim, há sempre um sentido de boomerang que pode voltar para trás. Aliás, eu voltei, ou voltar à escola é um boomerang, ou seja, eu fui, vim e torno. Ou seja, acima de tudo volto para a escola com uma perspectiva enriquecida e uma perspectiva diferente de que há projetos que se podem integrar na escola e que podem ter muito sucesso na escola, ou seja, é uma visão mais global, mais holística de um processo educativo que tive como professora, que tive como na parte de uma direção de escola e que tive como uma parte de variação de educação e que tive numa presidência de município, ou seja, basicamente saio daqui muito enriquecida em termos de conhecimentos pessoais sobre uma estrutura, neste caso a escola, e sobre as pessoas. Então o meu enriquecimento ainda é muito, muito maior, por isso o meu agradecimento a todos. Foi fantástico, estes 12 anos foram fantásticos e novos anos seguirão, e acima de tudo tenho a certeza que onde quer que esteja, estarei com a educação sempre como uma prioridade e vai continuar a ser, e sempre o foi. Porque quer eu, quer o professor Armando, a nossa formação como professores também nos permite isso, ou seja, permite-nos essa sensibilidade para todo este dinamismo da educação, e a educação não tem que ser só limitada à escola. Nós temos na parte dos adultos, temos na parte dos idosos, ou seja, há muito projeto que foi muito bem desenvolvido e continuará a ser, porque as pessoas estão cá e vão continuar a existir, vão continuar a ser dinâmicas, e o mundo está em mudança. Eu deixei uma escola diferente, vou encontrar uma escola diferente, de certeza, vou ter que me atualizar nas tecnologias também, ou seja, há programas que entretanto foram integrados no processo de ensino-aprendizagem que eu não domino e vou ter que dominar, e vou ter que fazer uma coisa que sempre fiz com muito gosto, que é aprender com os outros, e neste caso de certeza que voltar à escola me vai fazer muito bem. Aprendi muito enquanto nestas minhas funções e experiências autárquicas, e espero que essas aprendizagens também sejam uma mais-valia para o sítio onde eu vou, que é para a minha sala de aula. E nós desejamos que o faça com o sucesso que ainda vou encontrar os seus netos. E naturalmente queremos agradecer também esta disponibilidade como vereadora, não é, que sempre disponível para e cá estarei. Prestar contas do seu pelouro e do Acho seu que qualquer pessoa também, que esteja num serviço público deverá prestar as suas contas. Ao professor Armando Alves, na qualidade de Presidente da Associação de Pais, que ainda vamos continuar a ter no encerramento do ano escolar, esperamos nós. Falamos do início do ano escolar com um mês de atraso em relação ao habitual, pelas razões que já são conhecidas, o período eleitoral em que a rádio se empenhou também. Onde quer que nos tenha escutado, continuam com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.